Viu? Vai lá, vai lá. Salve, salve, alegria, alegria. Primeira experiência nossa. Menina, que felicidade! A gente está abrindo a porteira para esse momento, que é um papo delas, por elas, conversa viva aqui no Instituto Paulo Fonteles. Uma experiência muito interessante de debate sobre direitos humanos, que já havia, né, sido feita de maneira muito bonita, com muita paixão, pelo nosso querido Paulinho Fonteles, que está aqui conosco, vive. Então nós temos aqui hoje Lívia Duarte, Ana Prado, Angelina de Ângeles, Juliana Fonteles, eu, Úrsula Vidal e Trícia Duarte, fazendo as ilustrações dessa nossa primeira conversa. E o papo de hoje é Quem Fala. É quem fala. O que é o nosso assunto de hoje, mulherada? Nosso assunto de hoje é a importância da mulher na política, né? Participação feminina na política. Exatamente. Vamos Como ocupar. a mulher ocupa a política, né? Mais espaço das mulheres na política. Pé na porta, Juliana Fonteles? Pé na porta, né? Eu acho que o grande debate é a mulherada se empoderar, né? E ocupar esse espaço que hoje está tão Subrepresentado. Aliás, se a gente fosse colocar em termos matemáticos, era micro-representado. Entende? Se a gente levar em conta o cenário, por exemplo, local, né? A nossa cidade, Belém do Pará, né? A Câmara Municipal de Belém. 35 vereadores, nós temos o quê? 3 mulheres, Mas para uma população de bastante mulheres, né? Uma população de 52% mulheres, da população, maioria de mulheres, chefes de família, né? 53% das eleitoras, a gente só tem 10% na Câmara, e pior ainda na Assembleia Legislativa, né? São Porque- duas. Ou seja, 5%, porque são 41 deputados e apenas 2 mulheres, ou seja, 5%, que é pior que a média nacional. Agora para os números, Ana Prada, A gente manda tem umas ver. coisas interessantes aqui, né? Porque, assim, segundo o TSE, de acordo com a eleição de 2016 para a prefeitura, 52,13% dos eleitores aptos a votar e aptos a ser candidatos eram mulheres. Só que proporcionalmente isso não chegou a 10%. Ou seja, não é uma desproporção pequena, é enorme. E num país de quase mais de 200 milhões de habitantes, que a maioria dessa população é de mulheres, o que está faltando, Lívia? Né, para que as mulheres estejam mais presentes, nos representando politicamente, porque parece que as mulheres estão votando mais nos homens que nas próprias mulheres, isso é um dado também. As candidaturas femininas são mal comunicadas, elas São em sua maioria ali para cumprir um espaço burocrático que é dado, né? Que é uma medida que a gente também não critica por inteiro, porque senão várias mulheres não furariam aí esse bloqueio, mas que não é uma medida que de imediato determina que as mais mulheres entrarão nesse mundo, né? O problema dessa subrepresentação das mulheres, eu acho que é porque a cidade ela acaba não sendo pensada para as mulheres. Olha, essa semana agora teve matrículas de criança em creche, mulheres dormindo em fila, assim, dormindo na fila. A gente não está na agenda política. As nossas questões, que são questões da sociedade em geral, de homens e mulheres, de cidadãos, de trabalhadores, de quem está economicamente ativo ou economicamente querendo entrar, né? Mas eu digo, tem coisas que são do universo de obrigações culturais, infelizmente, né? Infelizmente, porque é uma cultura machista do todo, que uma parte disso é a cultura política machista, né? Que aí entram os 22% mundiais, quase 22% das mulheres. A média, né? A média mundial, que o Brasil político. é, sei lá, centésimo, 15º. é muito Abaixo de países, inclusive, que a gente olha assim e olha Como o Afeganistão. Como, gente! A Cuba tem 48, quase metade da quase 49%. Então vamos para Cuba. O Irã tem 50% do parlamento. Ruanda, 63%. Ruanda, Que passou por uma guerra civil onde morreram 9 milhões de pessoas, portanto são mulheres que ficam sem filhos, sem companheiros, né, e que vão reconstruir o país. E se a gente for pensar as poucas mulheres que furam esse bloqueio, que conseguem furar esse bloqueio, a gente pode usar o exemplo da Dilma, né, que ocupou o cargo no executivo mais importante do Brasil e que várias vezes diversos jornais fizeram matérias com, sei lá, 10 estilistas avaliando o vestido da mulher durante a posse que não combinava. Eu não consigo me lembrar de algum homem presidente que tenha, vamos lá, o Fernando Henrique não combinou esse
essa gravata com não sei o quê. Ou a gravata não é vermelha. Ou o Temer se parece com alguma... Eu não consigo lembrar disso. Então, e sempre muito associado à sexualidade. Mesmo quando você reverte isso no universo masculino, sei lá, tiveram vários xingamentos aí pra Dilma, tal, teve aquele adesivo horroroso, vocês lembram, de carro, que as pessoas enfiavam a gasolina entre as pernas, um negócio criminoso. Você não consegue imaginar o contrário. Mesmo que seja, não é tão pejorativo. Então, se você chama um presidente de galinha, por exemplo, não é o contrário. Então, você tem uma cultura aí que, principalmente, né, dá um recado para as novas gerações, né? Não importa se você chegou ali, o que importa é a sua aparência, o que importa é que você seja pura, o que importa é que você seja recatada, o que importa é que você seja do lar. Exato. E que tenha um marido. E mesmo que você tenha tudo isso, você também vai sempre sujeita a ser... Eu queria pontuar a questão da legislação da cota feminina dos partidos políticos, né, que a gente sabe que tem uma lei que exige que todos os partidos políticos tenham candidatas mulheres e que a gente sabe que isso é mal trabalhado pelos próprios partidos políticos, que a maioria só faz para cumprir a tabela. Que a maioria das candidatas mulheres, elas entram para cumprir essa cota e não de uma forma verdadeira, amadurecida, empoderada. Então, que essas mulheres que têm uma participação partidária, que elas entrem para valer, valendo. Eu quero também acrescentar, dentro desse universo da esperteza que aconteceu na mudança da legislação eleitoral, foi o seguinte: antes, para a gente entender mais ou menos numericamente, né? Antes, os partidos tinham que apresentar uma chapa com 41 candidatos, por quê? Porque na LEPA você tem 41 vagas. Quando você garante os 30%, né, de cota de mulheres dentro da chapa, ao invés de você pegar os 41 e colocar 30% de mulheres, eles criaram uma sobra, ou seja, para além dos 41. Então o número da chapa aumenta porque essas mulheres estão disputando numa sobra artificializada aqui. Isso quer dizer que em 2016 a gente teve uma diminuição de mulheres nos cargos executivos, uma diminuição de mulheres nos cargos legislativos. Ou seja, você criou uma cota e você teve um aumento da subrepresentatividade. Ou seja, uma política pública que não adiantou, que não resolveu, né? E ainda tem um detalhe, que eu queria chamar a atenção, que são as candidatas, não diminuindo o papel delas, mas que na verdade são as esposas, as filhas, né, as namoradas, ou que seja de políticos tradicionais, e que muitas que entram para compor supostamente essa cota, entram para compor essa representação, mas na verdade são instrumentos do velho e da velha oligarquia. Apoiam pautas absolutamente inversas às pautas femininas, ou às pautas que nós pensamos que seriam as pautas progressistas para nós mulheres. Isso é um dado complicado. Pessoas que caem de paraquedas, que não têm militância, que não tem participação, que não tem um histórico de luta, seja qual for o segmento. Eu não digo nem histórico de luta, eu acho que assim, a gente vai ser sempre nomes novos na política, é bom que venha. O que está faltando para a gente? As mulheres como um todo, se sentirem atraídas assim, a participação política, a se filiar a um partido, a estar à vontade política. Sim, a não se intimidar, que não é feito para nós. Exato. Esse terreno é um terreno árido, que precisa ser desbravado, e nós precisamos de novas lideranças, sim. Entendeu? O que a gente está vendo acontecer no Congresso, no país de maneira geral, é esse recrudescimento do sexismo, do machismo, do desrespeito. Impressionante. Eu acho que nos nossos piores pesadelos nós não pensávamos que no horizonte tão próximo, de maneira tão rápida, nós fôssemos viver um ambiente político de tamanho preconceito com a mulher, de tamanho adesão, né? E assim, sem medo, né? Sem medo. Não, porque na verdade alguns candidatos se orgulham e ganham eleições com isso, né? Não é só que perdeu o seu futuro, né? É como se, de repente, o fato da mulher participar mais ativamente na política ameaçasse a família, não é? Então, a coisa é manipulada de tal forma que as próprias mulheres, mas como? Eu me empodero, eu me coloco e isso, eu saio de casa, eu vou enfrentar o meu companheiro e isso vai ameaçar a família. Isso é muito sutil e às vezes nem tanto, né, colocado para nós mesmos mulheres. Trabalha a questão da culpa, né, de que nós somos responsáveis pelas famílias, pela criação dos filhos, e isso tira o foco da discussão maior. Enquanto eu não estou lá discutindo os meus direitos, os meus interesses, os homens estão discutindo os meus interesses, supostamente discutindo os meus interesses, né? Mas na verdade o que talvez falte, e aí eu falo do lugar de fala de professora, é a educação. A educação para o feminismo, a educação para o empoderamento, para a cidadania,
nas escolas, em todos os espaços, porque só assim a gente vai poder dizer que a gente vai ter mulheres empoderadas, seguras, sem medo de enfrentar o que vem aí, porque o campo da política é um campo tensionado, né? E dizendo assim, não, este é o meu lugar e é neste lugar que eu vou brigar para estar, não é? Tem várias autoras, né, que falam desse binarismo aí que se dá desde a infância. Então você constrói um ser masculino, homem, que brinca de carrinho, tá pronto para sair de casa, enfim, para ganhar o mundo. Que vai para o escritório. E você cria uma menina que vai brincar de panelinha e boneca, se preparando para ser essa mulher, né? Várias autoras apontam como a gente constrói bem, porque todos nós e todas nós somos, infelizmente, reprodutores de machismo, né? Nós mulheres também somos em grande medida. É ancestral. Mas nós sofremos mais com ele também. Gente, a gente vai se encaminhar aqui para o encerramento do nosso primeiro. Dá pra sofrer. Que a gente fica querendo falar mais, né? Eu só quero pontuar aqui uma reflexão para todas e todos nós, que isso precisa ser um assunto corajosamente debatido dentro das estruturas partidárias. Por quê? Porque para haver este espaço de fala, esta ocupação, inclusive de novas lideranças, é preciso que as lideranças tradicionais percebam que estamos juntos, de maneira horizontal, que existem extraordinárias lideranças políticas com uma caminhada muito bonita feita no Estado, mas que é quase que um dever, se não realmente um dever dessas lideranças, trazer essas mulheres para o centro do palco. Então isso é na hora de discutir as prioridades das candidaturas, de discutir os recursos para as candidaturas, a estratégia para as candidaturas, porque assim, não, a fulana é legal, deixa ela aparecer aqui. Não, o espaço de fala é do mesmo tamanho, com a mesma força, com a mesma capacidade de comunicação, porque o nosso desafio é comunicacional. A gente precisa poder dizer e como chegar nessa mulherada que quer se ver. Sim, claro, sim. E até nessa que ainda não conseguiu se perceber que quer se ver. Que quer se ver. Não é? Também é um processo pedagógico. Eu parto dessa premissa, entendeu? É um longo percurso. Angelina, dá um tchau. Juliana, dá um tchau. Muito feliz hoje da gente estar retomando esse programa que começou com o Paulinho Fonteles, que ele está aqui com a gente. Nós falamos de um lugar que fala da educação pela memória, a gente se comunica com o futuro, nós falamos do futuro, né? Nós queremos um futuro mais generoso para nós que somos mulheres, para todas as pessoas que habitam a Terra, e a força das mulheres está aqui e nós vamos para frente. Sim, senhora. É um prazer imenso, manas queridas. Vamos à luta. Deixa só o primeiro de muitos. Trícia, deixa eu corrigir aqui. Trícia Cabral, linda, maravilhosa, fazendo as nossas ilustrações aqui. Essa juventude talentosa. Aqui o espaço é delas por elas, uma conversa viva que quer construir juntos de maneira interativa. Então você está super convidada a participar. E para a gente encerrar, tem aqui a participação de Márcia Carvalho, que vai estar conosco no próximo programa, falando um pouquinho dessa participação feminina. Também a participação de Henriqueta, da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, que também está dando essas boas-vindas para o programa, falando um pouquinho dessa participação feminina. E a gente termina com essa interatividade dessas duas mulheres poderosas. E tem a Leide também, que está aqui conosco, né, estudante de Direito, mulher linda, mulher preta, fazendo também a sua fala no seu lugar de fala. Gente, lindo, muito legal estar aqui. E toda semana tem. Beleza? Uhul!